Altair, só fala um pouco para a gente sobre essas estratégias de conteúdo, tá? Por que que nós, como contadores, às vezes nós vamos lá, falamos de abertura de empresa, planejamento tributário, todos aqueles assuntos que são mais cotidianos para nós, e de repente nós vamos lá falar de CNH, né? Algo assim que não traz necessariamente conversões em clientes para nós. Qual que é a estratégia por trás de um conteúdo como esse? Então, quando você coloca um conteúdo, a gente tem, né, na organização de conteúdo, a gente tem lá topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O fundo de funil são conteúdos que estão ligados diretamente ao que você faz, aquilo que você vende, já para o cara assistir e tomar ação de te chamar. O meio de funil é aquele conteúdo de consciência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Vamos pegar a área da saúde aqui para dar um exemplo. Quando eu falo para o cliente, né, num médico, por exemplo, o cara vai abrir uma clínica médica. Quando eu faço um conteúdo falando como ele decora uma clínica médica, estrategicamente, ou como ele tem que estruturar a clínica médica dele para uma vigilância sanitária, por exemplo, eu estou colocando um conteúdo que não está diretamente ligado ao que eu faço, mas é um conteúdo que meu público-alvo, né, está interagindo. Então, por exemplo, se eu ensinar ele como ele organiza a clínica dele, ele viu ali a minha imagem. Aí eu vou colocar um conteúdo, como ele faz o processo de abertura de empresa de forma organizada para economizar em tributos, ou seja, na questão tributária dele. Esse conteúdo, olha que interessante, esse conteúdo de abertura de empresa, ele pode servir para fundo de funil, quando eu estou falando de abertura de empresa, e ele pode falar e pode servir de meio de funil quando eu quero vender contabilidade. Então, estrategicamente, eu monto uma esteira de conteúdo para ir educando o meu público. Então, assim, se eu não falasse de decoração de clínica médica, por exemplo, esse meu público, esse cara que não está buscando ainda contabilidade e abertura, ele não conheceria a minha marca e nem meu canal, certo? Então, eu tenho esse tipo de conteúdo. O conteúdo, quando você faz um conteúdo totalmente fora, né? Então, por exemplo, conteúdo da carta de motorista, é um exemplo, né? Nós entendemos que, assim, quem tem carro, geralmente quem tem carro, quem tem um salário, todo mundo, né, que pode comprar um carro, que pode ser um CLT, que também pode ser um empresário, que também pode ter uma empresa de transporte, e ele tem que se preocupar com isso, tá certo? Então, é um conteúdo muito abrangente, mas que leva a sua marca. Então, por exemplo, 2 milhões de pessoas que viram esse vídeo conheceram o Altair. Show. Quando ele vê algum... E não tem nada, eu não vendi nada para ele, vendi nada, não estava ali vendendo nada. Quando ele vê um outro conteúdo meu, né, voltado para o mercado dele, com intenção de atraí-lo para ele conquistar, ele fala, pô, aquele cara aqui de novo. Você já viu aquela placa que você passa nas rodovias, está lá uma placa anunciando uma marca? Provavelmente, a maioria das marcas que estão ali, eles não estão querendo vender para você naquele momento. Eles só querem registrar na sua mente aquela marca ou fazer um remarketing visual para você falar, nossa, aquela marca que eu vi na internet, ela está aqui, entendeu? Por isso que funciona também o remarketing. Para quê? Para ir em várias situações mostrando para você aquela marca, para no momento que você precisar tomar uma decisão, você estar familiarizado com aquela marca. Então, esse tipo de vídeo, ele tem o objetivo de te mostrar, né, as pessoas te conhecerem, e as pessoas que têm interesse, né, na questão do teu conteúdo, elas vão continuar te acompanhando, elas vão saber do que você fala e vão continuar te acompanhando. Aquelas que não, elas vão passar por você e em algum momento ela pode voltar. Perfeito. Bom, para tudo isso, tem muito conhecimento em marketing, muito conhecimento em gestão envolvido. Para que você consiga focar em todas essas estratégias aí, né? Todo esse conhecimento de marketing, obviamente, demandou muito tempo de estudo, de dedicação, né? Você foi muito aplicado para conhecer tudo isso e, claro, que continua estudando aí praticamente todos os dias.